A influência da cultura negra é marcante, carregada de luta, violência, conquistas e coragem. Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 12 milhões de africanos foram escravizados e trazidos à força para as Américas. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos escravizados. 46% do total vieram para o território que hoje é o Brasil. E esse processo acontecia de diversas formas. Os europeus, que estavam naquele período das grandes navegações, precisavam descobrir novos mercados e abrir novas frentes de comércio, começaram a fazer acordos com líderes africanos. Então, quando havia guerras entre os povos africanos, o povo que perdia, em geral, ele era capturado, aprisionado e era vendido para os europeus, para os portugueses. Os africanos que foram sequestrados em várias cidades africanas e foram trazidos por navios negreiros, muitos deles morreram, doenças que foram contaminados, muitos naquele processo do tráfico atlântico, determinou a situação dessa população no Brasil ao longo do período de escravidão extremamente violento, né? Muitas mortes, muitas mães abortavam seus filhos, muitas rebeliões também na luta contra o escravismo. Os negros, os africanos eram mercadorias, eles eram trocados por vários produtos como tabaco, açúcar, armas de fogo, que eram importantes também para o processo de dominação que determinado reino queria impor naquela região. Então, basicamente, era essa a forma que os africanos eram escravizados e vinham aqui para o Brasil. Tudo isso marcou a história econômica, política, cultural e a representação dos negros na sociedade brasileira e também nas sociedades coloniais americanas. Mais de 120 anos de abolição não foram suficientes para cicatrizar essa história. Muitos papéis subalternos ou papéis marginalizados aparecem na nossa dramaturgia, aparecem na produção midiática brasileira. E na dimensão criminal também isso é muito visível. Hoje nós temos um dado alarmante, que é a presença de assassinatos por forma armada ou essas marcas que estão presentes na situação brasileira. Jovens entre 14 e 24 anos, negros, são os alvos preferenciais ou têm morrido com bastante frequência nas mãos, seja das forças policiais ou também levados pelo tráfico de drogas, pelos conflitos armados, né, brasileiros. Então, a nossa realidade é uma realidade extremamente alarmante, especialmente quando pensamos uma faixa etária, um grupo social mais vulnerável da população negra do sexo masculino, né? Então, do sexo masculino, então é o mais marcante hoje na nossa sociedade. A maneira como os negros foram incluídos na sociedade influenciou na forma como eles foram e ainda são tratados. Minha bisavó contava que elas, como negras, elas não conviviam no meio dos brancos, né? Lá dentro da sala de aula, eu até mesmo, na época, eu tinha até vergonha de sentar lá na frente, porque por causa do preconceito, né? Eu sentava na última carteira. O
preconceito as pessoas sofrem de modo geral e algumas percebem, outras não. Então, muitas experiências que eu vivi, por exemplo, hoje eu penso como sendo preconceituosa e não entendi a época. E na época também eu percebi, evidentemente, algumas experiências preconceituosas. Então, o xingamento é a experiência mais violenta, talvez, que as crianças enfrentam no seu cotidiano. Eu enfrentei isso também, xingamento como urubu, filho de urubu, coisas do tipo, ou macaco, que é o mais macaca, né, que é o termo mais comum no Brasil nessa infância. Então eu vivi experiências assim, de preconceito, principalmente em relação a esses estereótipos e xingamentos. Me chamava de macaca, de nega preta, eu ouvi muito isso. Aí eu chorava, mas graças a Deus eu me insisti porque eu queria ser professora, aí eu fui vencer. Me chamou, tava dormindo, o Cangoma me chamou, disse levanta fogo, cativeiro já acabou, disse levanta fogo, cativeiro já acabou. Yaralai, 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 eu disse levanta fogo, cativeiro já acabou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Tava dormindo, o Cangoma me chamou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Disse levanta povo, cativeiro já acabou. Yaralá, yará, yará, yaralá.